O meu objetivo com vocês hoje à noite, então, eu vou focar nesse tema, mas eu vou chegar a ele a partir de um determinado caminho. Então, eu tenho a apresentação dividida em 3 partes. A primeira parte, ela vai tentar responder a pergunta, já que a questão é sobre as mulheres na contemporaneidade, de como é que nós chegamos ao nosso tempo de hoje, né? A essa situação que nós vivemos hoje, com essas características, especialmente no Ocidente, né? Nós ouvimos muito, está chegando o Dia Internacional da Mulher, e a gente ouve muito por aí coisas do tipo que nós, mulheres no Ocidente, conquistamos muitas coisas, que nós atualmente vivemos uma realidade que não é mais de tanta diferença entre homens e mulheres, isso tudo. Então, pensando nisso que tem essa primeira questão e essa pergunta de fundo, né? Como nós chegamos a essa realidade, a essa situação em que a gente pode dizer que nós mulheres temos hoje mais direitos, né? Frequentamos universidade, temos uma realidade bastante diferente da realidade de 200 anos atrás ou da realidade de outros países, mesmo ainda no Ocidente, né? Algumas mulheres não vivem essa situação, ou de países de outras partes do globo, né? Então, como é que nós chegamos aqui? Vou tentar responder essa pergunta. A segunda é se nós temos condições de perceber a realidade que nós vivemos hoje, para responder ou para pensar nessa questão, né, sobre as mulheres na contemporaneidade. Então, tem uma segunda pergunta que é a pergunta, né, para nós respondermos se nós conseguimos perceber realmente a nossa realidade atual, para poder falar sobre nós mulheres ou sobre a realidade de homens e mulheres na contemporaneidade, né? E então, num terceiro momento, eu chego até que enfim na tal da contemporaneidade, né? E quero pontuar alguns problemas que persistem na nossa realidade social, que dizem respeito a homens e mulheres, mas que dizem respeito, em especial, às mulheres na contemporaneidade. Então, minha apresentação está distribuída dessa maneira, está pensada dessa maneira. A primeira parte é uma parte muito visual, porque eu tenho que passar por ela muito rapidamente para apontar isso que eu quero apontar para vocês. Eu vou usar um arcabouço muito grande de imagens. Eu quero dizer que todas as imagens que aparecem aqui, elas estão, eu não tive nem tempo, nem não anotei algumas coisas sobre os direitos autorais dessas imagens, né? São imagens que estão presentes na web, então são presentes na internet. Então elas são de domínio público. Todas essas imagens vocês podem encontrar na internet, basta a gente saber as palavras certas para encontrá-las. Então nós vamos para a primeira parte, né? A primeira parte, que vou bombardear vocês com imagens, é para mostrar para vocês e dizer para vocês que aconteceu no Ocidente uma revolução. Essa revolução foi muito pacífica. Ela é uma revolução que aparece pouco nos livros de história como tal, mas ela é uma revolução pela quantidade de atores envolvidos nela, e é uma revolução pela alteração na realidade social que ela causou e pelo tempo envolvido. Foram gerações de mulheres envolvidas nessa revolução, até 3 gerações, mãe, filha, neta. Algumas de vocês podem ter visto aquele filme Sufragistas, né? Da luta do final do século XIX para tentar equiparar e resolver alguns problemas que foram criados na realidade social e política ocidental com as teorias elaboradas pelos filósofos, pelos cientistas políticos e que implementaram políticas públicas e determinadas políticas no Ocidente e que deixaram metade da humanidade de lado. Pelo menos, porque outros grupos humanos também foram deixados de lado. Apesar das teorias estarem falando que se estava implementando igualdade, liberdade e fraternidade para todos, né? Hoje em dia nós dizemos que foi a igualdade e a liberdade masculina que tentou se implementar, mas a linguagem usada era que isso era universal e ao mesmo tempo, né, ela não foi. Então, houve uma revolução no Ocidente, essa revolução foi tocada por mulheres, ela foi longa e ela alterou a realidade do planeta, pelo menos dessa parte do planeta. Então, vou mostrar algumas imagens. Aqui nós temos a Emmeline Pankhurst, que é uma feminista britânica. Existe uma estátua dela nesse momento ao lado do parlamento, que trabalhadoras britânicas
colocaram lá como uma espécie de, uma forma de dizer que ela não pôde entrar no parlamento pela porta, eles botaram ela no quintal, então. Ela tem uma estátua em homenagem a ela hoje lá. Ela está discursando, vocês veem que o público dela é basicamente formado de homens, ela é casada, foi casada com um militante social, ela e ele militavam por melhorias sociais, ele no campo da classe trabalhadora e ela tentando implementar o voto para mulheres no Ocidente. Aqui ela está sendo presa, ela foi constantemente presa. Vocês veem o tamanico dela, que o policial simplesmente levantava do chão e levava e encarcerava. As filhas dela lutaram junto com ela, né? Ela aparece no filme das sufragistas no papel da Meryl Streep. É a Emmeline Pankhurst. Aqui nós temos um cartaz do início do século XX, então, das sufragistas alemãs. Aqui nós temos um grupo de sufragistas francesas. E assim nós podemos seguir, pegando as suecas, né? No Brasil a coisa é um pouco simultânea, no final do século XIX também nós temos militantes semelhantes ao que nós chamamos de sufragistas, né? Então foi um fenômeno que se espalhou pelo Ocidente, causou muito sofrimento, nós temos torturas envolvendo essas mulheres presas, né? Relatos complexos. Aqui nós temos uma marcha em 1917, uma dessas paradas, né? Estadunidenses gostam muito de fazer parada nos Estados Unidos, essa é de Nova York, 1917, nos cartazes, vocês têm a assinatura de 1 milhão de mulheres. Desculpe que eu sempre me emociono, sempre penso, dessa vez não vou me emocionar, mas bom. Então temos 1 milhão de assinaturas para mostrar para quem mandava no poder, né? Que era um disparate o que acontecia na realidade social. Então, temos as sufragistas de Nova York. No Brasil, nós tivemos um jornalismo muito empenhado, um jornalismo que afetou o país inteiro. Nós tínhamos jornalistas mulheres no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, acho que nós não tivemos. Nós tivemos no Paraná alguma coisa, São Paulo, Rio, Recife. Tivemos em várias partes do Rio Grande do Norte, muito jornalismo, muito feminismo de jornal no final do século XIX, muitas militantes palestrantes que viajavam pelo país, advogando o direito de mulheres estudarem e, além disso, né, nós temos no início do século XX, então lá em cima nós temos a nossa primeira deputada, a Carlota a Carlota Dalto, Deolinda de Figueiredo Dalto, sempre confundi com a Carlota, desculpe, não é a Carlota que está lá. Temos a Leoninda, que funda junto com a Berta Lutz a Sociedade Brasileira para o Progresso Feminino. Aqui nós temos, então, também a jornalista do sexo feminino, em cima a Josefina, redatora da Família, no meio nós temos a Anísia Floresta, que é considerada a primeira feminista latino-americana, porque nós não temos até agora registro de material produzido, intelectual produzido na América Latina, anterior ao produzido pela Anísia, que é no final do século XIX, né? Ela escreve O Direito das Mulheres e a Injustiça dos Homens. Por muito tempo imaginou-se que foi só uma tradução do material produzido pelas britânicas e pelas francesas, que era Vindication of Rights, da Wollstonecraft, mas se você pega o material em inglês e olha para o material em português, você vê que ela produziu o material próprio, tendo por base esse material produzido na Inglaterra, né? Das sufragistas inglesas. Então, nós tivemos também esse movimento de militância no Brasil. Aqui a foto de 1930 da Federação Brasileira para o Progresso Feminino, que consegue eleger, então, a Carlota como primeira deputada em 1933. O Brasil foi pioneiro no voto de mulheres antes de muitos países na Europa, por exemplo, no Rio Grande do Norte, né? Aqui nós temos uma sequência de imagens que eu gosto de mostrar para fazer um contraponto com coisas que nós temos na nossa realidade atual. Por exemplo, nós temos muitas profissões ainda hoje em dia que são consideradas profissões de homens e que nós temos a impressão de que ou não servem para as mulheres ou que mulheres não se interessam por essas profissões. Mas você sabe, minha segunda graduação foi História, né? Historiadoras feministas têm levantado um material impressionante mundo afora, invadido registros, ido a bibliotecas, levantado material e mostrando que muita coisa que nos parece atualmente como realidade, como sempre tendo sido assim, não foi.
Então, essas são imagens, vou mostrar imagens para vocês que durante a Primeira e Segunda Guerra Mundial, de mulheres que assumiram, por exemplo, enquanto os homens estavam no fronte de guerra, as mulheres estavam tocando o país. Então, nós temos mulheres mecânicas, nós temos mulheres bombeiras, nós temos mulheres condutoras de bondes públicos, tocando o país na ausência dos homens, né? O que acontece, em geral, é que quando a guerra acaba, o Estado faz uma propaganda de massa e pede, que as mulheres repovoem o país, então que voltem para casa e tenham 12 filhos, como a gente viu na história, por exemplo, da Itália, né, onde existem medalhas para as mães da nação, com 20 e poucos filhos, homenageadas em praça pública, por causa de um esforço de repovoamento da nação. Então, as mulheres são pedidas para voltar para casa, para repovoar, e são pedidas para deixar os empregos para os homens, para que crie-se a impressão de que a luta política, né, era pela nação e por mulheres frágeis, que os homens estavam lutando pelas suas esposas e tal. Então, fazia parte da propaganda de Estado, você encontra esse material, né, que esses postos sejam largados e que os homens possam assumi-los. Policiais. Metalurgia pesada, né? São as mulheres em geral que produzem os mísseis, as balas, que produzem o material que vai parar no fronte de guerra. Bom, eu gosto de mostrar essas imagens também, porque também estão aparecendo como resultado das historiadoras, né? E parece para nós uma novidade, né? E eu me pergunto, o que faziam nas horas de folga as nossas metalúrgicas que estavam produzindo armamento de guerra, né? Jogavam futebol. Por exemplo, muitas. Eu vou mostrar 3 fotos de 3 times famosos na Inglaterra de jogadoras de futebol, né? O mais famoso foi da fábrica de munição Dick, Cares Ladies em Preston, que ficou 8 anos jogando futebol, mesmo quando parou a guerra, né? Elas jogaram de 1917 a 1921, ao todo foram 828 jogos, elas ganharam 758, por isso que elas foram tão famosas, né? Pode ser que as adversárias não eram sempre tão boas, né? Por isso elas estavam treinando e o time opositor nem sempre conseguia batê-las tão bem. Elas tiveram então 46 empates e 24 perdas. Elas foram proibidas de participar em torneio em 21, por isso pararam de jogar, e o futebol foi proibido também para mulheres, e é proibido ainda em alguns países, né? Assim como ainda é proibido no Oriente mulheres frequentarem estádios, é proibido mulheres dirigirem carros ou andarem de bicicleta. Bom, a história se repete na Segunda Guerra Mundial. Nós temos de novo as metalúrgicas. Vocês devem conhecer aquele símbolo, né, da We Can Do It, da mulher com o punho fechado, que é a Rose arrebitadeira. É uma ferramenta, né, de rebitar, que foi feita uma propaganda muito forte num período de guerra para que elas assumissem a metalurgia, e essa propaganda foi utilizada uma mulher, que foi a Rose, né, que ficou muito conhecida, a propaganda na TV, para chamar as mulheres de dentro de casa para a metalurgia pesada por causa da Segunda Guerra, isso nos Estados Unidos. Nós sabemos hoje que os Estados Unidos enriqueceu profundamente no período da Segunda Guerra Mundial, porque não estava envolvido diretamente com o fronte na Europa, né? Então, conseguiu ficar vendendo material, mas precisou de mão de obra extra. Então, houve um chamado muito amplo na sociedade estadunidense para que as mulheres saíssem de casa e fossem para as fábricas. Aqui nós temos um hangar de produção de aviões, onde as mulheres estão trabalhando em série, nas hélices de aviões, né? Nós temos o grupo de paraquedistas da VASP, que é a Women Air Force Service. Aqui nós temos 2 das grandes paraquedistas que foram muito conhecidas nos Estados Unidos durante esse período, né? Bom, anos 60, o mundo é abalado novamente por um grande número de mulheres na rua, junto com a revolução que nós chamamos atualmente de cultural ou de revolução sexual, né? O Hobsbawm, que é um historiador conhecido de nós historiadores, ele comenta que esse tipo de realidade foi possível porque pela primeira vez na história da humanidade nós tínhamos tantos estudantes. Então não é à toa que nós temos maio de 68, que nós temos essa modificação, essa nova revolta contra regras e costumes no Ocidente. Ela foi
tocada por um novo grupo da realidade social, um grupo bastante amplo, né, com muito em número, né, nós tínhamos muitos estudantes, entre eles mulheres estudantes. Essa é uma foto brasileira, então, de um movimento, de uma manifestação no Rio. Nós tivemos muitas manifestações no Brasil contra a violência, né, contra a morte de mulheres e também a tal da revolução sexual. Bom, por conta desses movimentos todos, dessa luta de mulheres, nós chegamos a uma realidade diferenciada. Junto com as sufragistas, a gente ouve muito falar da luta pelo voto. Mas a luta não foi apenas pelo voto. Numa determinada classe, havia rumores também que era a luta para que as mulheres pudessem trabalhar. Mas mulheres sempre trabalharam. De uma determinada classe trabalharam menos, né? Classe média, alta, é um grupo de mulheres que trabalha menos. Mas operárias, desde o início da Revolução Industrial, as indústrias sempre foram povoadas por muitas mulheres. Então, trabalhadoras mulheres nós sempre tivemos. O que houve foi que mulher de classe média, alta, também queria trabalhar num determinado momento da nossa realidade social. Então, houve essa demanda. Mas a demanda pela educação foi uma demanda árdua de mulheres de todas as camadas sociais, então. E essa é a conquista, então, do direito de, então, sim, educação universal, colocou homens e mulheres, e também mulheres nas universidades. Essa nova realidade de mulheres nas universidades causa um conjunto de modificações que, às vezes, passa desapercebido por nós em geral, que são as novas perguntas ou a observação do ponto de vista de mulheres acadêmicas para o material que estava sendo produzido e que é produzido, né? Então, a percepção também, né, apesar dessa nova realidade, de que há determinadas coisas que seguem sendo ditas como femininas e o pior, tem menos valor. Não precisaria ter esse elemento, né? A diferença poderia ser simplesmente uma diferença. O que inculca pesquisadoras em geral é que a diferença vem marcada por uma hierarquia, ela vem marcada por valor. Então, por que determinadas profissões têm mais valor e elas coincidem com profissões masculinas, porque determinadas profissões têm menos valor e salários menores e elas acabam coincidindo com profissões ditas femininas. É algo que inculcou pesquisadoras desde cedo, né? Outra pergunta, né? Por que tantas mulheres são assassinadas em nome do tal do amor e da tal da honra? Perguntas começam a ser feitas se isso é amor, ou se isso é honra, ou se isso é outra coisa. Então, são perguntas que surgem, né? E porque há certos trabalhos que mulheres não podem assumir e outros que os homens não assumem. Bom, junto disso, um primeiro bloco de pesquisadoras nos anos 70 formulou uma pergunta geral que era: por que é tão comum essa hierarquia e essa, vamos colocar agora, vamos chamar de dominação sobre as mulheres? E começaram a elaborar teorias. Entravam em cena já antropólogas, que traziam dados de grupos humanos muito variados. Né? Muito famoso é o material da Margaret Mead, que nas Ilhas Trobriand, fala, por exemplo, de grupos humanos em que mulheres são proibidas de cozinhar. Porque trabalhar com o fogo e com a alteração de materiais é algo para o homem, e as mulheres não podem se aproximar. Ou determinados lugares em que os homens choram muito e as mulheres não entendem o motivo, ou não é típico das mulheres daquele grupo chorar, mas os homens choram muito. E isso encontrou a pesquisadora Margaret Mead. Isso inculcava as pesquisadoras que começaram a se tocar que determinadas coisas que todo mundo compreendia como sendo natas, né, ou naturais, podiam ter a marca do grupo, a marca da sociedade em que viviam. Então, começaram a trabalhar sobre isso também. Por fim, há um resultado geral das pesquisas de mulheres em antropologia, em história, em sociologia, em filosofia, em tecnologia, em diversas áreas, com as teorias existentes. E o resultado geral foi uma grande insatisfação com as teorias e com as explicações sobre o mundo e sobre a realidade social. Vocês já vão entender um pouquinho que insatisfação é essa.
ou como ela é, né, com as perguntas. A primeira percepção forte que se encontrou está atrelada ao que nós chamamos de androcentrismo. Eu sempre digo que uma teórica feminista, quando trabalha, tem na mão uma lupa, e uma das lupas é a consciência do androcentrismo. É uma prática que foi longa na nossa história e é uma crença longa na nossa história, né? Ela é consciente ou não, de representação do mundo através, por exemplo, de experiências e opiniões de homens. Quando nós falamos, quando nós descrevemos a racionalidade, por exemplo, quando nós descrevemos como nós tomamos, como é que nós fazemos nossas tomadas de decisões. Antes das mulheres aparecerem em cena na pesquisa, tanto da filosofia quanto da neurociência, quanto de outras áreas afins, que estudam, que tentam compreender determinados comportamentos humanos, a racionalidade humana era descrita de uma determinada maneira. Atualmente, nós nos perguntamos, quer dizer, já é meio óbvio para quem trabalha na área, que nós levamos em conta uma série de elementos que nós vamos chamar, que eu vou chamar de afetivos, ou uma série de elementos que eu vou chamar de emocionais, quando nós tomamos decisões. Para dar um exemplo clássico da filosofia, existe um exemplo do tipo, se você tem, a gente chama dos trolleys, você tem um trem que vai atropelar 5 pessoas num determinado lugar. Você pode modificar o rumo desse trem, mas você vai ser responsável, por exemplo, por essa modificação. Ele vai deixar de matar 5 pessoas, mas ele vai pegar uma única pessoa. Aquela pessoa não seria morta. Você é responsável pela morte dela, porque você vai modificar o rumo do trem. Mas você está salvando 5. É uma decisão moral e ética complexa, extremamente complexa. Nós somos capazes, muitas vezes, de mexer na alavanca. Agora, coloca naquele trilho a pessoa que você ama. É indiferente agora se você é um homem ou se você é uma mulher, a tua decisão racional, por quem você vai salvar, que atitude você vai tomar, é afetada. Você vai pensar coisas diferentes, afetado, por exemplo, pelas suas emoções ou pelos seus sentimentos. Então, até esse momento, nós seres humanos somos descritos de uma determinada maneira e a crítica feminista é que essa maneira foi demais de um jeito, muito menos de outro, por causa do tal do androcentrismo, que tinha um modelo de um tipo de homem como central. Um modelo que, na verdade, nem todos os homens encaixam. Então, a descrição do que é a racionalidade, do que é um ser humano autônomo, do que é ser livre, né? Nos livros de teoria política, nós encontramos nas teorias políticas, né, a definição do ser humano com a linguagem homem, né? Se diz que o homem é um ser racional, um ser livre e um ser autônomo. Mas se você pergunta se as mulheres são um ser racional, um ser livre e um ser autônomo, causa um mal-estar. Porque o modelo foi pensado realmente para o homem. Então, o androcentrismo é essa marca das teorias que trabalharam por um bom tempo com um determinado modelo que não encaixava nem para todos os homens, mas que servia e que exemplificava um tipo, uma classe social também de homens. Bom, então o androcentrismo é a prática e a crença, consciente ou não, de representar o mundo unicamente através de experiências e opiniões de homens e transformando essa experiência como normas universais. Por conta disso, começaram a aparecer as perguntas. Isso é uma ciência objetiva? Há realmente neutralidade nesse resultado dessa ciência produzida? Ela é mesmo universal? Essa definição de seres humanos dessa maneira é uma definição realmente universal? Como esse modelo influenciou as nossas ideias sobre o que é a liberdade? O que é ser... Como se comporta uma pessoa livre? O que é realmente a liberdade? Isso é realmente possível? Esse modelo de liberdade das teorias é realmente possível? Ou o que é autonomia, né? O que é liberdade? Então, conceitos clássicos das teorias são questionados por esse novo grupo de mulheres que começa a fazer perguntas, né? Agora a gente chega então na parte 2, que é com isso em mente, né? Se nós temos condições de compreender a realidade, nossa realidade atual, porque de alguma forma nós trazemos na nossa compreensão da realidade o que já nos foi explicado sobre ela. E a denúncia das
cientistas e teóricas, em geral feministas, é de que nada disso foi neutro, nada disso foi realmente universal, nada disso foi de verdade objetivo. E isso nos molda, molda as nossas opiniões e visões sobre o mundo, né? Então, temos condições de compreender a nossa realidade. Bom, nós estamos tudo tentando, né? Está todo mundo tentando. Vocês, eu, outras feministas, né? Mas nessa tentativa de compreender a realidade, nós temos problemas para enfrentar. Eu pontuo os problemas de um ponto de vista feminista, tá? O uso prolongado da terminologia masculina para representar coletivos. Existem ainda línguas, por exemplo, o francês e o italiano, que você não pode usar o feminino para uma médica, não existe médica, só existe, você vai ao doutor e ele é uma mulher. A língua não tem essa abertura. Por exemplo, a mesma coisa com algumas profissões italianas, né? Então, a inexistência, inclusive a inexistência de palavras que já existem na nossa realidade social. E nós tivemos uma brigaiada no Brasil por causa da palavra presidenta, né? Nós tivemos um negócio assim, não existe, existe. A palavra é neutra, a palavra é masculina. Não, ela é neutra, né? Existe um vídeo da esposa do escritor Saramago, que é muito interessante, onde alguém entrevista ela e diz assim: não existe na língua portuguesa a palavra presidenta, só existe presidente. E daí a resposta dela é muito interessante, porque ela diz: não existia porque não existia o cargo, mas eu sou presidenta. Ela disse: a partir do momento que este cargo passou a existir, nós vamos ter que inventar um nome para ele. E daí ela não deixou o jornalista continuar a entrevista com ela, ele tinha que se referir a ela como presidenta daquela fundação. Porque quando ele disse: você é a senhora presidente, e ela respondeu: não, eu sou a senhora presidenta. E ele falou: não existe essa palavra na nossa língua. E aí ela responde: não existia porque não existia o cargo. Agora ele existe. E aí ela faz questão de usar a palavra no feminino, né? Então, há palavras que eu não tive tempo de tentar pensar em palavras da nossa língua portuguesa, né? Que são aparentemente neutras, mas que a gente sabe que tem um forte apelo masculino. Tem um vídeo na internet muito bonitinho de uma escola em que eles pedem para as crianças desenhar um bombeiro, que em inglês a palavra é neutra. Um bombeiro, um astronauta, e eu não lembro mais o que. Todo mundo desenha um menino. E em seguida entra em sala de aula uma astronauta e uma bombeira. E os meninos perguntam se elas estão usando uma fantasia. E aí a astronauta responde: não, eu sou astronauta no centro tal. E a bombeira diz: não, eu trabalho na corporação tal, né? E eram crianças pequenas, que o imaginário não tinha o feminino da profissão. Então nós temos problemas para enfrentar, né? Esse uso prolongado de uma linguagem masculina para muitas coisas, a inexistência de palavras, de temas, de perguntas, que são importantes para o universo das mulheres e que não tinham aparecido ainda nas pesquisas, por exemplo, né? Então, as experiências, os interesses, os valores das mulheres foram deixados de lado. A minha pesquisa de doutorado foi sobre o tema do cuidado, que é uma palavra fortemente feminina. Quando a área da pesquisa surgiu, as filósofas e pesquisadoras da área da psicologia moral, por exemplo, começaram a se fazer perguntas do tipo: o que acontece com um ser humano adulto responsável por seres humanos que nem conseguem se comunicar? O que é que esse tipo de experiência desenvolve no ser humano adulto? E elas começaram a tentar elaborar. Claro que o objeto de pesquisa delas naquele momento foram mães de família. E elas começaram a perceber, por exemplo, a capacidade de atenção que se desenvolve e se aguça. A gente sabe que mulheres às vezes entram num determinado ambiente quando elas são responsáveis por uma criança pequena e elas já sabem as áreas de perigo. Elas nem têm isso consciente. Já fecha uma porta, já tranca não sei o que, já encosta a gaveta, já vira o cabo da panela para não sei onde, no fogão, essas coisas, né? É uma habilidade desenvolvida não só por mulheres, mas por pessoas adultas que são responsabilizadas pelo cuidado de uma pessoa absolutamente dependente, que não tem nem linguagem.
Então, a capacidade de atenção é aguçada, a capacidade de raciocínio e tomada de decisão é rápida. Muitas vezes, o raciocínio e a lógica envolvida para delegar atividades passa a entrar em funcionamento. Então, esse campo de pesquisa passou a tentar compreender o que nós chamamos, então, de cuidado, né? E todos os elementos que um ser humano acaba desenvolvendo quando ele está envolvido nessas atividades. Nesse campo, nós desatrelamos isso de algo nato de mulheres, porque mulheres que não têm essa experiência não desenvolvem essas qualidades. E homens que têm essas experiências desenvolvem qualidades semelhantes. Tornam-se atentos aos perigos dos espaços, fazem raciocínios rápidos, atrelados a determinados elementos, conseguem tomar decisões corretas em relação ao cuidado daquela pessoa que depende deles. Então, de alguma forma, as atividades que nós exercemos, nós sabemos isso do nosso trabalho também, né? Quanto mais nós nos treinamos numa determinada atividade, melhor a gente fica nele. Já percebe com antecedência coisas que precisam ser feitas. Bom, então, as experiências, como a experiência do cuidado, como experiências educacionais, como experiências no campo da saúde, atreladas ao tema do cuidado, né? Nem sempre foram valorizadas em territórios que descrevem a capacidade humana. Foram deixadas como alguma coisa secundária. Foi explorado muito mais elementos considerados mais importantes, porque eram considerados masculinos, né? Como tentar compreender a inteligência humana para a inteligência artificial, tentar compreender a racionalidade, né? Elementos que mulheres também têm, mas que foram classificados como masculinos. Bom, há consequências negativas para nós mulheres desse tipo de ciência ou desse tipo de compreensão da realidade social. E há também consequências negativas para as teorias, porque elas ficam capengas, elas são parciais. Bom, em outras palavras, né, o androcentrismo das teorias, que é a explicação parcial da realidade usando só um tipo de modelo para ela, um tipo de homem como modelo. A epistemologia da ignorância, eu não vou poder explorar isso, mas a epistemologia da ignorância é uma área que eu gosto muito de trabalhar, a epistemologia é a área da ciência que estuda a produção de conhecimento. Feministas vêm e dizem, escuta, a gente devia estudar também aquilo que não é produzido como conhecimento, aquilo que é deixado de fora, ou mais do que isso. Por que determinadas coisas são deixadas de fora? Então, no campo da epistemologia da ignorância, nós trabalhamos, por exemplo, a ignorância voluntária. Existe a ignorância do tipo, coisas que ninguém quer que eu saiba, mas que existem, um conhecimento que existe, mas que não querem que todo mundo saiba. Então, é uma ignorância de determinado grupo de pessoas, de um determinado tipo de conhecimento. Existe uma ignorância que nós ainda não atingimos o conhecimento. Por exemplo, determinadas coisas sobre os astros, alguma coisa sobre biologia humana, algum conhecimento que ainda não está disponível. É uma ignorância que não é voluntária, mas que ela é resultado da falta de pesquisa ainda, né? E existe a ignorância voluntária. A voluntária do tipo, por exemplo, eu gosto de usar esse exemplo, muitas vezes quando nós lidamos com abuso sexual, uma das pessoas no ambiente tinha consciência, mas jura que não sabe, que não sabia. Ela pode ter praticado realmente uma ignorância voluntária. Ela cega a si mesmo, ela tem a percepção de algo não estar muito bem, mas ela prefere não saber, porque o conhecimento dessa verdade é tão terrível para ela que pode destruir ela, ou pode destruir a realidade que ela acredita. Então ela pratica uma ignorância voluntária. É uma ignorância que, na verdade, está próxima do conhecimento, mas ela é uma cegueira voluntária. E assim vai. Então, a epistemologia da ignorância é uma área de pesquisa acionada por feministas para fazer perguntas do tipo, por que a gente ainda não sabe isso? Eu vou dar um exemplo clássico das teorias feministas, que é um órgão humano cuja única finalidade é o prazer. Ele não tem outra finalidade, ele só tem essa finalidade e ele existe no corpo das mulheres. O órgão no corpo dos homens, que é o pênis, ele tem uma finalidade tripla.
né? O pênis tem a finalidade do prazer, ele tem a finalidade da procriação e ele tem a finalidade da eliminação de urina. Mas no corpo das mulheres isso está separado, né? Nós temos a uretra que elimina a urina, nós temos o canal vaginal que dá acesso à questão procriativa e nós temos o tal do clitóris. E um grupo muito grande de pesquisadores sempre tentou entender, e eram homens, fazendo perguntas do tipo: por que a espécie humana evoluiu no sentido de que isso foi necessário no corpo das mulheres? E as perguntas sempre foram atreladas à resposta da procriação. Então, dependendo da pergunta, o clitóris aparecia ou não nos manuais de explicação, inclusive de estudantes de medicina. Eu estou falando de uma pesquisa de pesquisadoras da área de história, elaborada nos Estados Unidos, de material, por exemplo, de estudantes de medicina, ao longo de 2 séculos. O clitóris aparece quando aparece a pergunta se ele é necessário para a procriação, mas isso é desde os gregos. Quando se descobre que ele não é necessário, ou a pergunta, o prazer feminino é necessário para a procriação? Não, então não precisa. Então não precisa nem aparecer nos livros de medicina. Isso volta à baila, os estudos sobre o clitóris são da década de 80, porque eles foram abandonados e largados sempre. Não eram necessários, não eram perguntas que apareciam, esses são estudos que estão sendo desenvolvidos hoje em dia do corpo humano e do corpo de mulheres, e que tem a ver com o prazer específico das mulheres, né, ou com a quantidade de prazer. Bom, vocês encontram material na internet à vontade sobre essas discussões também, são bastante interessantes. Mas a epistemologia da ignorância é acionada o tempo inteiro, ao longo da história, em torno desse objeto de pesquisa. Ele aparece, desaparece, né, depende da pergunta, até que na década de 80, mulheres do campo da saúde, da enfermagem dos Estados Unidos e feministas disseram: não, esse assunto vai entrar em pauta, e pesquisadoras mulheres do campo da medicina tocaram as pesquisas, porque ela não interessava para os grupos oficiais. Então, a epistemologia da ignorância é uma questão que temos que levar em cena junto com o androcentrismo quando nós trabalhamos na produção de ciência. E o sistema de gênero é outro elemento que precisa ser levado em consideração, porque o sistema de gênero é uma verdade elaborada pelas diferentes culturas, né, que nos explicam como são homens e mulheres. Quando nós olhamos para as diferentes culturas, nós verificamos que isso muda. Há em determinados grupos uma determinada característica. Pena que eu não trouxe o meu arsenal de fotos aqui sobre as variações culturais, né? Mas vocês sabem que os escoceses gostam de usar saia, vocês sabem que no lado oriental os homens usam vestido, as túnicas, né? E entre nós os homens não podem usar saia. E assim vai, né? Brincos são usados em determinados grupos na África, homens e mulheres, em outros grupos ninguém usa. Né? Toda a produção constante do gênero masculino, os homens precisam cortar o cabelo constantemente na nossa sociedade para que pareçam homens, porque na nossa sociedade um homem tem cabelo curto. A barba vai e vem, né? Tem época que a barba é bem máscula, tem época que a barba é considerada, está num momento que parece que a barba é considerada anti-higiênica em alguns grupos, e assim vai, né? Então, o problema do sistema de gênero é que ele também põe valor para essas diferenças, né? Ele põe valor diferente para o que é masculino e para o que é feminino. Em geral, o que é feminino acaba desqualificado e descaracterizado como sendo de segunda categoria ou alguma coisa assim. Então, o sistema de gênero e a sua produção de hierarquias e de valores é outro elemento importante que se leva em consideração. Bom, então, para compreender a nossa realidade social, nós, enquanto feministas, pelo menos no grupo que eu me enquadro, né, nós estamos sempre alertas com essas questões. Existe um androcentrismo das teorias produzidas até agora, nós temos uma produção de epistemologia da ignorância em funcionamento constante, e nós temos um sistema de gênero que, às vezes, quando tu descobre alguma coisa, ela é classificada como feminina, botada para debaixo do tapete. Ou determinadas coisas que são super valorizadas, como a guerra, como determinados acordos políticos, que grande parte da população ia dizer: desculpa, mas ninguém acha isso aí interessante não, né? Tanto dinheiro para a área militar, pô, será?
existe sempre aquela pulga atrás da orelha, né? Se a sociedade fosse dirigida de forma diferente, se ela não fosse direcionada, se nós tivéssemos meio a meio no campo do político, homens e mulheres, como será que seria? São perguntas que um único experimento, tendo uma presidente, uma primeira-ministra como a Margaret Thatcher, ou não sei o que, não responde. Porque, em geral, essas pessoas conseguem chegar em determinados campos do político, tendo que atuar com uma mentalidade semelhante à do campo, que às vezes nós dizemos que é uma mentalidade bélica, por exemplo, né? Ou por demais econômica, ou por demais desumanizada, sem cuidado com a população em geral. Então, não funciona como um exemplo para responder a pergunta, né? Se a metade dos nossos políticos fossem homens e mulheres de diversas camadas sociais, de diversas etnias, que tipo de resolução elas tomariam em relação à guerra, por exemplo? Nós não sabemos. São experimentos hipotéticos que nós podemos fazer, né? Mas nós precisamos produzir ferramentas de trabalho. Esse é um fato. Nós temos que produzir, talvez, outras ferramentas de trabalho para lidar com isso. Bom, o que feministas já têm feito? Nós temos trabalhado com a teoria do conhecimento situado, que é uma teoria mais ou menos assim. Em relações desiguais de poder, a pessoa que manda ou a pessoa que tem mais poder vê a relação de uma determinada maneira. A pessoa que está numa relação de menos poder vê a mesma situação e a mesma relação de um outro ponto. E o que nós dizemos com a teoria do conhecimento situado é que, provavelmente, a pessoa que está numa situação de desvantagem, com menos poder, tem uma relevância epistêmica, ela tem conhecimentos de detalhes daquela relação que podem ser considerados melhores do que a que manda. A que está em, vamos usar esse desenho horroroso, né, do cima e embaixo, né? Quem está sendo oprimido ou tem uma experiência de opressão, compreende como é boa a posição daquela pessoa que está mandando, compreende as vantagens que aquela pessoa tem, compreende né, tudo que ela obtém daquela relação, mas ela compreende as que ela está vivendo também. A que está por cima da situação, muitas vezes não compreende a situação daquela que está sendo oprimida. Então, nós dizemos que essa pessoa tem uma posição epistêmica privilegiada para aquela situação. O que se faz na teoria feminista? Nós consideramos as mulheres um objeto de pesquisa privilegiado para a pesquisa feminista, para levantamento de dados, para uma realidade social que sempre calou várias mulheres. Nós consideramos uma mulher negra em relação a uma mulher branca como uma posicionada epistemicamente com características diferentes e possivelmente ela é capaz de perceber coisas da realidade social de uma maneira diferente, talvez melhor, do que eu que sou branca. Porque ela vê questões da minha realidade social que eu não estou sacando. Por exemplo, questões de trabalho. Eu me insiro no trabalho de uma maneira diferente que essa pessoa. E essa pessoa pode perceber, muitas vezes, a perversidade das relações de trabalho de uma maneira diferente. Talvez ela perceba elementos, eu consigo ver vários, ela consegue ver alguns mais, em geral. Por isso que, muitas vezes também na teoria feminista, nós levamos em consideração, atualmente existe um campo forte de trabalho na teoria feminista, que é a discussão com pessoas com deficiência. Os Disability Studies estão fazendo perguntas sobre o corpo humano, fazendo perguntas sobre o corpo considerado normal e sobre o que nós chamamos de capacidades humanas de uma maneira muito diferente. Elas são privilegiadas epistêmicas para perceber questões da realidade que nós não estávamos percebendo. Elas fazem perguntas que para nós a gente não tinha se tocado. Então, essa é uma riqueza do campo de pesquisa múltiplo. E as teorias de gênero, bom, aqui eu estou falando, na verdade, de duas ferramentas teóricas. Quando eu disse, né, nós precisamos produzir ferramentas, então foram produzidas. O conhecimento situado é uma ferramenta, a teoria do conhecimento situado, né, dizendo que em determinadas relações eu preciso dar uma olhadinha em quem está quem está sendo oprimido na relação, para ouvir essa pessoa e ver o que ela anda vendo daquilo, para levar aquilo em consideração. E as teorias de gênero, que andam dizendo que, na verdade, há uma rigidez na sociedade. A autora, uma das autoras mais pops, né, uma das autoras mais comentadas, que, na verdade, internamente, dentro das teorias feministas,
ela é dúbia, tem gente que diz que há feministas que a atacam fortemente, é a Judith Butler, que teve no Brasil recentemente, etc. E tal. A Butler, ela diz o seguinte, que quando ela era jovem, havia na cidade dela um rapaz que tinha um jeito de andar diferente, que era considerado mais feminino. Quando esse rapaz entrou na adolescência, ele estava cruzando uma ponte e 2 outros rapazes bateram nele e o mataram. Ela era garota naquela realidade social e ela se perguntou naquele momento o que é que aquele menino tinha que despertou tamanha fúria e ódio e raiva e violência em 2 garotos comuns. Poderíamos dizer de outra maneira, transformou aqueles 2 meninos em assassinos. A partir daquele momento, a Butler passou a dedicar a vida dela à pesquisa sobre o que ela chama de limites, de fronteiras da realidade social. E ela diz que existem fronteiras que a gente percebe quando alguém pisa do outro lado e levanta uma fúria social. No momento dessa fúria social, ela se pergunta, o que está acontecendo? Por quê? O que está acontecendo? O que está mexendo? Mexe em quem? Mexe no quê? Essa fronteira. Por isso, os objetos de estudo dela são travestis. Na região de Israel, são os palestinos. E, em geral, são gays e lésbicas. Ela observa na nossa realidade do Ocidente momentos em que o grupo se levanta de uma maneira tão violenta contra aquelas pessoas que ela se pergunta por que o rapaz vestindo saia, passando batom e andando daquele jeito deixa os outros homens tão violentos? Ou por que a mulher que decidiu namorar uma outra mulher levanta tanta violência? A pergunta dela é pela violência. Bom, as teorias de gênero, então, têm se feito perguntas, têm trabalhado com questões. Bom, isso eu já falei, né? As mulheres na pesquisa, então, estamos vindo com outras perguntas, estamos vindo com outros objetos, estamos vindo com outras interpretações, estamos mexendo nos mesmos objetos, querendo entender eles talvez de outra maneira. Parte final agora, gente. Nós na contemporaneidade. Nós mulheres, mas em geral a realidade social é partilhada por homens e mulheres. Então, quando nós dizemos algo sobre mulheres, muitas vezes nós estamos dizendo sobre homens também. Quando nós estamos dizendo sobre homens, nós estamos falando alguma coisa sobre a realidade das mulheres, né? Eu ouço muito em torno do 8 de março isso, de que nós, homens e mulheres, já somos iguais nas nossas sociedades ocidentais. Que nós temos valor igual. Nós conseguimos ver realmente essa mudança no Ocidente, né? Nós temos muito acesso a muitas coisas enquanto homens e mulheres. Poderíamos dizer que aparentemente o acesso está sendo igual, que aparentemente existem esforços, né, políticas que estão sendo colocadas em funcionamento para que isso seja implementado cada vez de maneira mais objetiva e real, mas ainda não é bem verdade. Quando nós percebemos isso? Bom, a partir de agora eu coloquei sempre no canto uma imagem de uma cientista. É uma maneira também de contrapor o nosso imaginário, né? Como aquele exemplo das crianças que não conseguiam imaginar uma astronauta mulher ou uma bombeira. Então eu estou colocando comecei com a Marie Curie, que é uma das 2 únicas pessoas até agora na história do Prêmio Nobel que foi duplo Nobel de 2 áreas diferentes. O outro Nobel é Nobel, acho que da Química ou da Física, e Nobel da Paz, que é um Nobel social, né? Ela foi Nobel de Química e Nobel de Física. Até hoje nós só temos 4 pessoas que ganharam 2 vezes um Prêmio Nobel. E ela segue sendo a primeira mulher. Mas bom, então sempre vai ter uma imagem dessas agora de lado. Por que é que é mito essa questão da igualdade? Eu vejo isso como mito em 2 campos. O campo do trabalho. O mundo do trabalho nos mostra que a questão da igualdade ainda não está bem assim. Diferenças salariais. Muitas pesquisas têm mostrado, eu estou falando agora de uma pesquisa da América Latina, nós somos campeões na desigualdade de salário. A Bolívia, por exemplo, é o país cuja diferença salarial é muito menor entre homens e mulheres. No Brasil, ela ainda é grandona, é a maior. Nós temos em alguns campos, eu não estou falando do setor público, tá?
porque o setor público é tocado pelas políticas pressionadas pelo sistema, pelas feministas. Então, uma professora e um professor não podem ganhar um valor diferente. Uma enfermeira e um enfermeiro de um hospital público não podem ganhar um salário diferente. No privado acontece. E assim vai, tá? Então, o setor público tenta impedir, mas no setor privado isso acontece. Então, em geral, homens ganham 30% mais do que mulheres, com a mesma idade, no mesmo trabalho, né, com o mesmo nível de instrução. A diferença pode chegar, por exemplo, na área de idiomas e cursos, estoura longe. Há salários de homens de R$4.000 no mesmo espaço, num cursinho pré-vestibular, onde a mulher, lecionando a mesma disciplina, ganha R$1.900. No setor de seguros é feio também, mas o de línguas andou ganhando. O salário médio de alguém que trabalha com venda de seguros, se ele é homem, é 5.800. Se é mulher, baixa para 2.900. Mesmo trabalho, mesma escolaridade, mesma idade. Então, os dados do Banco Interamericano de Desenvolvimento mostram, inclusive, que países que tentam implementar políticas para pressionar a produção da igualdade, né, para diminuir essas diferenças salariais, a diferença de gênero continua sendo significativa, né? Outra coisa que nós temos percebido é que, em geral, em sala de aula, meninas têm notas melhores, aprendem mais rápido e aprendem melhor, em geral, nas últimas décadas. São as melhores notas. Isso não reflete no mercado de trabalho. O mercado de trabalho não contrata com essa mentalidade, né? As mulheres, em geral, têm um nível de perfeccionismo no trabalho e um cuidado com o trabalho que também acaba excedendo o cuidado dos homens, né? Mas, na hora de ganhar aumento, é muito mais comum que os homens ganhem primeiro ou muito mais homens ganhem antes de uma mulher. E a mesma coisa com demissão. É mais fácil demitir uma mulher do que demitir um homem num emprego, né? Então, fechamos os olhos para isso, fazemos de conta que isso não existe quando a gente fala de igualdade na nossa realidade social. Como explicar isso? Que apesar das meninas já terem provado que são intelectualmente potentes, e que podem ainda ser melhores, né? De serem minuciosas e perfeccionistas e cuidadosas no trabalho, e etc. e tal, não vence o imaginário. O imaginário de que racional é o homem. O imaginário de que lógico é o homem. E assim vai. Não conseguimos enfrentar ainda o imaginário. Bom, como explicar isso? Eu não sei, se eu não vou pular porque eu estou falando demais. Uma forma de explicar isso é a nossa mentalidade herdada, né? Nós temos que perder determinadas verdades que adquirimos, né? E a segunda é o mundo do doméstico, que é uma realidade muito difícil de lidar, de mexer. Rapidamente, as mudanças do mundo XIX. Nós sabemos que no mundo XIX, no século XIX, o mundo do século XIX, houve uma mudança muito grande no Ocidente. E uma das coisas que mudou fortemente no Ocidente foi a quantidade de pessoas que foi morar em cidades. No interior, homens e mulheres trabalhavam mais ou menos, né, todo mundo na enxada, no mesmo tipo de material, o resultado era dividido por todo mundo, né, e tudo era trabalho. No mundo das cidades, no mundo industrial, trabalho é o que tinha salário. Trabalho só é o que recebe salário. Daí nós herdamos o fato de que o trabalho doméstico não é trabalho. Nós herdamos o imaginário de que o trabalho doméstico não é trabalho. Só é trabalho que ganha salário. Não só o doméstico, né? Quantas coisas nós fazemos que dá um trabalho danado, mas se não ganha um pila por isso, a gente diz para os outros que não está trabalhando, por exemplo, né? Então, no século XIX, o trabalho das fábricas. Há uma propaganda no século XIX. Existem políticas de tirar da rua os que não estão trabalhando, os que não estão na fábrica, trocando a força de trabalho, a força física, por salário. Então, o mundo público e dos negócios, nesse momento, acaba fazendo uma diferença muito grande entre o público e o privado. O que está no público e é o mundo dos negócios é trabalho, quem está ali é cidadão, e o que está no privado, não. E no privado, imagina-se que estão as mulheres e as crianças. Grande parte das mulheres estão na fábrica. Então, é um imaginário já errado de começo, ainda por cima, né? As mulheres não estão apenas no doméstico, mas estão também no doméstico, né?
o cidadão vai ser o que vai poder votar, né? Vocês vão ler no material, se vocês um dia forem mexer nesse material, tem direito a voto o dono de uma propriedade ou de salário, o dono do corpo, que pode converter, a propriedade dele é o corpo, mas as mulheres tinham essa propriedade, só que o corpo e o dinheiro e o salário das mulheres pertenciam aos maridos. Então, a propriedade, as mulheres não tinham propriedade, nem do corpo, nem do salário. Então, o homem proprietário tem direito a voto e é cidadão. Demorou, viu, gente? E hoje em dia nós ainda temos a realidade de mulheres que entregam o seu salário para os maridos, de filhas que entregam o seu salário para os pais. Eu conheço garotas jovens que entregam o salário para o pai. Uma mentalidade herdada do século XIX. Bom, outro problema que nós temos é esse imaginário do homem autônomo e da mulher dependente. É um imaginário que eu considero perigoso. Eu considero ele perigoso porque nos vende um modelo de homens que não bate com a realidade e que é perigoso. Por quê? Esse homem autônomo, ele é autônomo em relação ao quê? Né? Ele é dependente de alguém que lhe faça as refeições. A grande maioria dos homens não faz a própria comida. Então, ele é dependente de alguém que lhe faça o alimento. É dependente da higienização dos espaços em que vive. É dependente da higienização do alimento que come. É dependente da higienização do alimento depois que comeu. Então, esses homens autônomos da teoria, a gente se pergunta quem são. Hoje em dia nós dizemos que é o homem pagante. É uma classe também, né, que paga por tudo que não quer fazer. Porque muitos de nós, homens, também tem que, às vezes, lavar sua roupa, às vezes, varrer sua casa, apesar de que nós, mulheres, ficamos com a maioria disso, né? Mas esse tal de homem autônomo, a gente fica perguntando quem é. Ou, né, quem é esse modelo que venderam para nós? Nós somos interdependentes. Não tem, nós somos. Nós dependemos, os homens dependem de nós dependemos dos homens em outras coisas e dependemos de todo mundo, né? Às vezes eu vou ao supermercado, passo pelo caixa e penso, minha nossa, eu metida nessa cidade, se não tivesse essa gente toda que colocasse à minha disposição nesse supermercado meu alimento, às vezes eu tenho vontade de agradecer os funcionários do supermercado e dizer, eu dependo tanto de vocês nessa minha realidade social alterada. Então, esse homem autônomo depende dos arranjos sociais, depende dos arranjos políticos, depende das outras pessoas para sua afetividade e assim vai. Opa. Estou chegando no fim e a minha garganta também não quer mais. Bom, o nosso grande problema. Eu falei que nós temos dois problemas. Um é o mundo público, né? O mundo do trabalho, para falar que não existe ainda igualdade. E o outro problema, nós mulheres sabemos decor. Mas a maioria dos homens não percebe o quanto o mundo do doméstico impede as oportunidades das mulheres. Então, tem um documentário que eu acho que ainda não saiu, produzido no Rio de Janeiro, onde são perguntas de RH. E é comum, por exemplo, que você, numa entrevista de RH, pergunte-se para as mulheres, você tem filho? E essa pesquisa pergunta para os homens, se eles respondem tenho filho, o que eles acham que isso significa para o entrevistador? Em geral, a resposta é a seguinte, um homem que tem filho é bem visto para o mercado, porque ele é responsável. O mercado de trabalho acredita que estamos diante de uma pessoa confiável para o trabalho, faz sentido, né? Porque o peso do salário dentro da nossa sociedade está em cima de um homem, com o imaginário do homem de família, né? Então, em geral, a resposta do homem, tem um filho, é ponto positivo. O mercado vai dizer, oba, homem responsável. Se a mulher responde, tem um filho, she. Em seguida, o empregador pode perguntar coisas do tipo, que aparecem nas perguntas. Do tipo, quantas vezes por ano você acha que vai ter que faltar ao trabalho? Ai, obrigada, talvez eu precise. Vou usar daqui a pouco. Aparecem perguntas do tipo, quantas vezes ao ano você acha que você vai faltar ao trabalho?
Por quê? Ah, vai ter que levar o filho ao médico. Sabe-se, né, que se algum problema der dentro da casa de questão de saúde, os homens não vão. O mercado já sabe. Os homens sabem. As mulheres também sabem. Então, as mulheres vão. Então, essa é uma característica perversa para as oportunidades das mulheres, porque o mercado de trabalho encara as mulheres como não confiáveis. Vão largar o trabalho por causa do filho. Vão largar o trabalho por causa da sogra que está doente. Vão largar o trabalho por causa da irmã, de alguém, né? O campo do cuidado, do bem-estar das famílias é considerado feminino. E claro, nós temos experiência. Mas nós temos essa experiência porque não foi dividida. E assim vai. Então, a limitação das oportunidades para as mulheres, né? Homens, em geral, não se perguntam que vão ter que escolher entre ter filhos e ter carreira. Todas as mulheres sabem que vão ter que pensar nisso. E a maioria das mulheres vai tentar equilibrar e dar um jeito. Mas a maioria dos homens sabe que vai poder ter as duas coisas. Vai poder ter filhos e poder ter carreira. E a maioria das mulheres, às vezes, as que podem, né? As que podem. Vamos, às vezes, pensar que talvez não vamos poder escolher fazer coisas que gostaríamos, porque vamos estar presas ao cuidado das pessoas. Por isso, a famosa feminista e filósofa do início do século XX, que é Simone de Beauvoir, que escreveu tal livro, que dá rebu e todo mundo lê pela metade e mal lido, quando ela diz que não se nasce mulher, né? Quando ela diz que nós produzimos determinados tipos de pessoas, e entre eles esse modelo de mulher, ela achava que para que as mulheres pudessem ser realmente livres, não podiam casar ou ter filhos. Ela pensou dessa maneira. Outras feministas depois dela pensaram de outra maneira, mas a de Beauvoir não viu saída. Ela achou que não tinha. Então, a opção dela, diante das oportunidades da vida, era não casar e não ter filhos, né? Outras vão dizer não ter trabalho ou ir e vir para o mundo do trabalho, né? Mas vão priorizar a família, né? E as que não têm escolha, né? As que não têm escolha têm que trabalhar, têm que trabalhar. As que não têm escolha engravidaram, as que não têm escolha porque queria ter um filho, sim, mas eu preciso trabalhar para ter esse filho. E assim vai. Bom, a questão do chefe de família, né? Antes eu apontei lá sobre o chefe de família, que era o que recebia, era o cidadão, né? Eu vou pular essa parte. E para terminar, então, a minha fala, eu diria que nós precisamos mudar muita coisa na nossa realidade ainda. Nós temos que assumir essa realidade juntos, enquanto homens e mulheres. E eu acredito que nós temos que mexer no mercado de trabalho. Isso todo mundo sabe, né? Nós tudo estamos sabendo isso. Aquela história de diminuir as horas de trabalho para que a gente possa ter... O Marx achou isso. Ele achou que o caminho do capitalismo ia chegar num ponto que nós íamos... do desenvolvimento tecnológico, né? As tecnologias vão chegar num ponto que nós íamos poder trabalhar 6 horas ou até menos, e daí íamos poder pescar, ia poder fazer outra coisa. A tecnologia desenvolveu pra caramba e nós estamos aí correndo atrás do dinheiro extra para comprar coisas extras para não sei o quê. Né? Quem tem 6 horas de trabalho faz 2 turnos, o super sucedido empresário trabalha 12, 15, 20 horas, a gente fica lendo por aí, né? E assim vai. Nós estamos numa situação calamitosa no mundo do trabalho. Eu arrisco a dizer que essa situação calamitosa tem a ver com o modelo de trabalhador que o mundo do trabalho com o qual o mundo do trabalho ainda vive, ainda lida, né? Que é o modelo de trabalhador do século XIX. É aquele que não precisa cuidar de ninguém, é aquele que não tem, né, no imaginário, esse trabalhador é o trabalhador que não é responsável pelo seu mundo pessoal, não é responsável pela vida, pela qualidade de vida da sua família, né? E a mesma coisa com as mulheres, né? Então, nós precisamos de um novo modelo de política de Estado, um novo modelo de mercado e de trabalhador, né? Existe uma feminista que eu gosto muito que diz o seguinte, que dá 6 meses de licença maternidade ou paternidade quando nasce uma criança, é de uma insanidade. Quem é que acha que uma criança é um projeto de 6 meses? Passa de 10 anos o tal projeto.
passa às vezes de 18 anos e cada um de nós foi totalmente dependente por mais de 10 anos da sua vida. Se não tivesse gente, que, né, nós, homens e mulheres autônomos, né, vivemos uma parte da nossa vida numa dependência absoluta e às vezes voltamos para ela. Então nós temos que discutir essa questão da dependência humana, da interdependência humana. Nesse momento que nós somos absolutamente dependentes e não damos praticamente nada de retorno para a sociedade, temos uma sociedade que lida conosco, que cuida de nós de alguma forma, temos um sistema social. Depois nós entramos nesse sistema social numa outra posição. E essa é uma posição de poder segurar as pontas dos dependentes que vão vir para a próxima geração. E assim vai. Então esse modelo, né, de trabalhador, nós precisamos incluir o que acontece de verdade na nossa sociedade. Nós temos pessoas que precisam, que ficam doentes, que sofrem acidente, temos crianças crescendo, temos pessoas idosas, nós mulheres temos que arcar com isso. O mercado tem que ter isso em vista, de que nós, enquanto homens e mulheres, podemos assumir isso e ter uma realidade social mais saudável, mais cuidadosa, a próxima geração pode chegar melhor cuidada e assim vai, né? Então nós temos que mexer nesse modelo de mercado, nesse modelo de política e no modelo de família. E assim, eu vou terminar dizendo que há muito para pesquisar nas teorias feministas. Nós estamos nos fazendo perguntas sobre como a idade, a raça, o local de nascimento afetam a vida de homens e mulheres, né? Como enfrentar a apatia das pessoas, a apatia política hoje em dia, no nosso mundo moderno, né? Os modelos de cuidado disponíveis que nós temos para os homens, que tipo de cuidado, o homem quando cuida da sua família, ele diz que cuida, ele está pagando a conta e ele está servindo de segurança. E muitas vezes essa segurança cobra de volta, e por isso nós temos muitos ambientes violentos, onde o homem acha que pode cobrar a proteção que ele dá. Então, o cuidado, o imaginário do cuidado para o masculino é um imaginário complexíssimo que nós temos que explorar e assim vai, né? E a pergunta de por que a violência explode quando um homem não quer ser como os outros ou quando uma mulher não quer ser como as demais é uma pergunta intrigante também, né? O que acontece com nós? Por que pessoas tranquilas de repente se tornam violentas diante desses elementos, né? Bom, seguimos tentando para compreender e para nos reinventar, né? Para compreender essa realidade e para nos reinventar como sociedade também, para criar uma sociedade que seja realmente mais livre, mais igualitária, mais justa e assim vai, né? E a minha última imagem são essas brasileiras incríveis, que são cientistas, que têm produzido material impressionante nas suas áreas e que mostram um pouco o contrário da nossa impressão de que mulher não é boa em física, que não é boa em química, ou que não é boa psiquiatra, ou assim vai, né? E era isso, gente. Obrigada.